E nós estamos aqui com liberdade para adorar, para louvar o nome desse Deus que é tão maravilhoso. Ele não é muito poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E isso é maravilhoso demais. E eu quero trazer para você aqui algo que Deus colocou no meu coração essa semana. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe por que você nasceu? Você sabe por que você veio a esse mundo? Você acha que foi por acaso? Você acha que, eu nasci, agora cresci, agora tenho que trabalhar, aí formei uma família, me casei, formei uma família, vieram os filhos, e aí vamos até onde Deus quiser. Será que é assim? Ou será que você tem assim uma definição? Será que você sabe por que você veio ao mundo, ou pelo menos pensa que sabe? Nós precisamos ter convicção disso. Por que é que nós viemos a esse mundo? Por que é que Deus permitiu? Por que é que Ele quis? Por que é que foi da vontade diretiva dEle que nós nascêssemos? A gente precisa ter convicção disso. E eu já disse isso no primeiro culto e vou repetir, Certeza é aquilo que os nossos olhos naturais vejam. Que está acontecendo esse culto aqui, eu tenho certeza. Os meus olhos naturais estão vendo, os meus ouvidos naturais estão ouvindo. Agora, a convicção, amados, é algo mais forte. É algo que é do interior. É algo que os nossos olhos não precisam ver. É algo que os nossos ouvidos não precisam ouvir. Mas é algo que a gente sente com o coração. Por exemplo, a presença do Senhor aqui nessa noite. É algo que não tem como dizer que não. Talvez quem não sinta a presença do Senhor possa dizer que não, mas para quem já se rendeu a Ele, para quem já se entregou a Ele, para quem sente, não tem como dizer que é outra coisa. É o Senhor, é uma convicção, é algo interno, é algo mais forte, amados. E a gente precisa ter convicção e saber por que a gente nasceu. Salmo 139, versos do 13 ao 16, diz assim. Versos 13 ao 16 do Salmo 139. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, Jesus programou a nossa vinda para essa terra. E Ele determinou os dias para nós. Então, nós não nascemos por acaso. Nós não somos obras do acaso. Mesmo que você tenha vindo de um estupro. Mesmo que o seu pai ou a sua mãe, ou ambos, tenham te rejeitado na gravidez. Mesmo que você tenha sido criado sem pai e sem mãe. Mas você vê esse mundo para um propósito. Deus não se engana. Deus não é homem para que minta. Nós já ouvimos aqui isso hoje. Olha o que diz. Isaías 43, e verso 7. Isaías capítulo 43, e verso 7 diz assim. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Para que Deus nos criou?
para sua glória. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo confirma isso. 1 Coríntios, capítulo 10, e verso 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. Então, nós temos que, tudo que nós fizermos, até na hora que a gente senta à mesa, até a hora que a gente pega um copo d'água, que a gente vai beber, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Como assim? O que é a glória de Deus? O que é glorificar a Deus? Né? A gente normalmente tem, assim eu costumo dizer, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a gente usa isso como dando glória para Deus. Não vou dizer que isso não seja, mas não é só isso. Se a gente ficar só nisso, se a gente glorificar a Deus somente quando a gente está num culto abençoado como este, é muito pouco. Veja, quando a gente está em casa, com a nossa família, lá de repente, né, descansando no sofá, conversando, dando risada, a gente tem que estar glorificando ao nome do Senhor. Como então? O que é glorificar o nome do Senhor? É deixar o nome dele maior. É deixar o nome dele mais visível para aqueles que ainda não o conhecem. Poder vê-lo. Uau! É isso daí? Quer servir a Deus? Eu quero isso para mim. Sabe? Nós somos representantes desse Deus. Nós representamos a Ele. E como que a gente o representa? Se você for um empresário, se você pegar uma empresa, uma fábrica, para você representar, você precisa representá-la bem. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, você vai ser eliminado. Senão, você não está nos representando bem. Você está prometendo e não está cumprindo. Você está vendendo e não está entregando. Você está desfazendo a nossa fábrica. Veja, mas nós somos representantes de Deus. O que é que as pessoas, quando olham para nós, veem? Será que vê um Deus bondoso? Um Deus que perdoa? Um Deus que dá uma nova chance? Ou aquele Deus carrasco? Ou aquele Deus que está olhando lá de cima assim, peraí que eu vou... Sabe, aquele Deus que não cumpre o que promete. Que tipo de Deus nós estamos proclamando no mundo? Então, glorificar a Deus é deixar Ele maior. E Deus escolheu o seu povo, um povo que somos nós, os filhos dele, para representá-los aqui nessa terra, representá-lo no singular. Né? Então isso, amados, né? Às vezes passa pela nossa cabeça, às vezes entra na nossa cabeça, às vezes a gente não para pensar como a gente precisa glorificar esse Deus, e a gente acaba pensando que só pastores, que só líderes, que só quem está na frente de um trabalho precisa glorificar a Deus. Não, amados, somos todos nós somos o povo dele. Nós somos um povo, o povo que vai morar no céu. Nós somos uma só igreja, a igreja do Senhor. Nós precisamos glorificar a Ele. Veja, né, Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus também disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16 e 15. Então veja, né, Ele quer trazer alívio para a nossa alma. Ele quer
né, fazer com que o nosso jugo seja o jugo dele, que é um jugo suave, que é um fardo leve. Mas não é só isso. Ele pega e diz assim, olha, eu vou colocar uma responsabilidade para você, tá bom, Oséias? Agora você vai e vai proclamar o meu evangelho a toda a minha criatura aí, a todos que eu fiz nascer. Mas veja, você é o meu representante. Você vai falar para eles, mas você também vai proclamar sem palavras, com as tuas ações, com as tuas atitudes. Veja, essa é a forma que o Senhor quer que a gente glorifique Ele. Sabe, a gente precisa deixar de pensar em nós mesmos e pensar nele. Ele tem, né, solução para os nossos pecados, Ele tem solução para os nossos problemas, e Ele nos comissiona, né, para ir e representá-lo também. Eu vou apresentar para vocês duas formas aqui. Na verdade, uma só dividida em duas. Como que a gente pode glorificar a esse Deus? Através do propósito para a nossa vida. E tem pelo menos dois tipos de propósitos que eu vou falar nessa noite aqui. Um propósito comum a todos. E um propósito específico para cada um de nós. O propósito comum, né, é independente do que nós fizermos. Né? Deus quer aparecer através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Não importa quando, não importa onde e não importa o que nós fizermos. A gente precisa glorificá-lo. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Quando? Quando a gente estiver na bonança, quando a gente estiver na escassez também, quando a gente tiver saúde, quando a gente não tiver saúde, enquanto a gente for jovem, olhando para a ala jovem aqui, a ala mais jovem, né? Mas quando não for tão mais jovem assim, e se for bem velho, até na velhice, até nos últimos dias, naquele dia que é bom, que a gente está sorrindo, mas no dia mau, a gente precisa glorificar a Ele também. Né? Quando a gente for afrontado, quando alguém chegar e nos afrontar, a gente precisa glorificar o nome dEle. Quando a gente for mal compreendido pelo chefe, pelo líder, pelo pastor, pelos liderados, seja por quem for. E onde? Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Não é só nisso daqui. Onde? Aonde que a gente precisa glorificar no Senhor? Onde é que eu preciso estar? Em primeiro lugar, na nossa casa, com a nossa família. Ali é o primeiro lugar que a gente precisa glorificar o nome do Senhor. Aqui, com os santos reunidos, é fácil. Em casa, com a família, nem sempre. Mas precisamos glorificar o nome dele lá também. No trabalho também. Com os vizinhos também. Nós já tivemos situações com o vizinho que foi terrível. E a gente não podia andar dentro de casa, não podia ligar o chuveiro que ele ouvia e reclamava. Aí a gente começou a orar. Para Deus tirar aquele vizinho dali? Não. Pode ser que vinha um pior, né? Então, Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, mas o teu nome tem que ser glorificado. A gente está se cuidando o máximo aqui e não tem jeito. O vizinho, acho que o inimigo põe né? Põe algo lá, até no chuveiro, né? Um amplificador lá, que, meu Deus. E só faltava ele saber quem de nós que estava tomando banho, né? E a gente orou. Oramos, eu não sei por quanto tempo, mas foi pouco tempo. E um dia eu vi lá, ele estava construindo outra parede, já que é parede meia, ele estava construindo outra parede, mas ele foi mais além. Ele construiu outra casa.
E hoje nós somos a única casa do condomínio que não incomodamos ninguém, não somos incomodados. Porque nós glorificamos o nome do Senhor. E aquele vizinho que queria vir brigar com a gente, um dia ele chamou a nós e disse assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo algo ali. Eu quero dizer para vocês que eu quero convidar vocês um dia para ir lá em casa, fazer um churrasco, quero convidar vocês. Sabe, amados, o nome do Senhor foi glorificado. E hoje nós nos damos muito bem. Com os clientes também. A gente vê muitos vendedores que prometem coisa que não pode cumprir. Isso é o contrário de glorificar o nome do Senhor. Você precisa glorificar o nome do Senhor através do seu contato com os clientes, com os seus líderes, aqui na igreja ou lá fora, com os seus liderados também. Não é só com os líderes, é com os liderados também. Seja lá no colégio, seja lá na faculdade. Você precisa glorificar o nome do Senhor lá, você precisa dar exemplo. No trânsito também. Um dos lugares difíceis, né? Eu ando no trânsito, aí como sexta-feira eu fiz 150 quilômetros aqui dentro de Curitiba. Então, a gente precisa estar bem ciente. Senhor, eu preciso te glorificar. Em festas, né? Quando você vai em festa, você glorifica o nome do Senhor? Como é que você tem se comportado nas festas? E você... Isso aqui também são só alguns exemplos de onde a gente precisa glorificar o nome do Senhor, né? E fazendo o quê? O que a gente precisa estar fazendo e glorificar o nome do Senhor? A gente precisa glorificar o nome do Senhor quando a gente está trabalhando, quando a gente está descansando, quando a gente está passeando, quando a gente está conversando, seja com quem for, quando a gente está confrontando alguém. Veja, confrontar já tem uma diferença para afrontar. Confrontar é você chegar em amor. E realmente você precisa chegar em amor e confrontar a pessoa. Às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, às vezes é um pai, às vezes é um pai. O pai também pode ser confrontado. Às vezes é uma mãe, às vezes é um liderado, às vezes é um líder. Você glorifica o nome do Senhor? Lá fora também. Não é só o líder aqui dentro. Né? É quando... Como o versículo que a gente leu de 1 Coríntios 10, 31. Né? É quando você está comendo, é quando você está bebendo água, viu? Não é o bebendo que diz aí no mundo, não. Em todo o tempo, amados, a gente precisa glorificar o nome do Senhor. E tem um testemunho de um colega, de um amigo, que ele pediu a conta de um emprego porque ele tinha outro emprego que tinham oferecido 3 vezes mais para ele. E ele chegou lá, pediu a conta dessa primeira empresa e foi para a segunda empresa trabalhar como gerente. Lá ele tinha que mentir para os clientes, tinha que fazer falcatrua, tirar peça de uma máquina, colocar na outra e tal. Ele disse, não. E ele começou a orar ao Senhor e ficou angustiado. E ele confessou para nós que ele estava agoniado, angustiado. Veja, ele tinha 2 filhas e a esposa estava grávida da 3ª. Como é que faz, amados? Meu Deus. Ele pensou assim, pronto, eu não consultei ao Senhor, pedi a conta. Agora... E no 2º mês, ele não aguentou, ele pediu a conta. Ele pediu a conta e ficou desempregado com a esposa grávida da 3ª filha. Eu não lembro quanto tempo ele ficou desempregado, uns 6 meses, 8 meses. Mas ele pôde testemunhar de que as ofertas dele, que o dízimo dele nunca foi tão alto enquanto ele ficou desempregado. E depois ele arrumou um emprego melhor do que esse 2º emprego em renda. Então, amados, ele glorificou o nome do Senhor.
E nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos deixar Deus maior para este mundo. Né? Como é que a gente faz isso? Como é que eu faço isso? Eu venho só no culto aqui, e aí depois eu só vou lembrar de Deus no final de semana novamente. Veja, faça um estilo de vida. Mude seu estilo de vida, melhore seu estilo de vida. Ore mais. Leia mais a palavra. Né? Exercite a sua fé. Exercite o amor. Exercite a bondade. A compreensão. Para você compreender o teu próximo, começando dentro da tua própria casa, do teu próprio lar. Né? Se você errou, peça perdão. Perdoe também o erro dos outros. Né? Seja humilde. Seja grato, tenha gratidão. Né? Ouça mais. A gente é rápido para falar e difícil para ouvir. Mas a palavra de Deus diz em Tiago 1,19 que nós precisamos estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? Pratique palavras de encorajamento dentro do seu lar, seja honesto, tenha domínio próprio. Né? Faça disso, amados, um estilo de vida. Não fazer isso esporadicamente. Eu creio que esporadicamente todos nós fizemos, até o mundo faz. Mas é quando é fazer isso mesmo que a outra pessoa não mereça. Sabe, mas porque eu quero glorificar o nome do Senhor, eu vou agir da forma que Ele quer, da forma que a palavra dEle me orienta. Veja, amados, esse foi assim um resumo, na verdade, né? O tempo já está indo embora. Mas do que a gente pode e deve fazer, né, como propósito comum. Isso é comum a todos nós. Todos nós podemos e devemos, né, agir dessa forma. Mas a segunda forma é a forma específica. É o propósito que Deus tem específico para mim e para você. Deus, Ele nos presenteou com habilidades. Deus nos presenteou com talentos e com dons. Não são os mesmos para cada um de nós. São diferentes. Né? Mas nós cremos que todos nós recebemos pelo menos um talento. Tem aquele que recebeu 5. Tem outro que recebeu 2. Mas pelo menos um talento Deus te deu. E você precisa exercitar ele. Você precisa descobrir qual é esse talento que Deus te deu e glorificar o nome dele através desse talento. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja, nós fazemos parte de um corpo. Cada um de nós é um membro desse corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é a cabeça. E nós somos o corpo, somos um membro do corpo. Nós estamos aqui reunidos hoje com o corpo de Cristo. E cada um de nós tem uma função. A minha mão direita está fazendo uma função diferente da esquerda. A minha boca está fazendo uma função diferente dos meus olhos. Nenhum membro é mais importante do que o outro. Para Deus, não. Eu lembro quando a gente era novo, convertido, e a minha esposa, eu sou de família cristã e ela não era, né? E ela dizia assim, né? Eu quero trabalhar na igreja, nem que seja para lavar o banheiro. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor através do meu serviço, através do meu trabalho. E Deus foi muito além disso. Deu muito mais coisa para ela. Mas ela se sujeitou a fazer qualquer coisa dentro do corpo. Como membro do corpo que ela era. Sabe, amados? A gente tem um costume, às vezes, de achar que o pastor é mais importante.
do que o líder de célula, do que o anfitrião. Não, amados, perante Deus nós somos todos iguais. Se tem uma diferença, o pastor tem que descer mais. Aquele que quiser ser exaltado tem que se humilhar. Sabe, amados? Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Perante Deus, nós somos todos iguais. Ele nos ama por igual. Sabe, assim como a gente ama o nosso corpo por igual. Você acha que eu amo mais um dedo do que o outro? Você acha que eu amo mais uma mão do que a outra? Você acha que eu amo mais um olho do que o outro? De forma alguma. Esses dias eu fui fazer o exame toxicológico para a renovação da carteira e me rasparam o braço aqui. Eu olhava para o meu braço pelado. Eu amava os pelinhos do meu braço. O que um pelo pode fazer? Pois é, mas eu amava ele do mesmo jeito que eu amo o resto do meu corpo. Assim é Cristo. Sabe? Ele nos ama por igual, amados. Sabe qual é a diferença? É que nós o amamos diferentemente. Sabe? A gente ama ele diferente. Uns amam mais a Jesus do que os outros. A diferença está aí. Mas ele não faz acepção de pessoas. Sabe? Então, se Deus quer que você faça, glorifique o nome dele através de uma forma e que você julga que é menor do que o teu próximo, ei, sabe, deixa isso para lá, em nome de Jesus. É assim que Deus quer te usar. Se ele está te chamando para fazer algo que você acha que não é o teu chamado, que não é o teu propósito, se renda a ele. Sabe, uma vez, nós fomos chamados para liderar um grupo de pais. Pela primeira vez, eu nunca tinha falado assim para algumas pessoas, dar um curso para algumas pessoas, e quando eu fiquei sabendo, todos sabiam mais de Bíblia do que eu. E assim, Deus levou o teste, assim, nível 10, né? Nível hard, assim, sabe? Ele pegou e permitiu que aquela noite tivesse muito calor, né? Num cubículozinho, numa salinha fechada, deu uma porção de coisa errada, e enfim, era para começar às 8 da noite, começou às 9. Eu já estava nervoso, com calor, umas salinhas fechadas, sem janela, meu Deus. Aí fiquei sabendo que cada pessoa ali era assim, meu Deus do céu. Sabe qual que era a minha vontade? Creio que da Adriane também. Sinceramente, literalmente era abrir um buraco no chão e me enfiar dentro. Se arrependimento matasse, acho que eu estava morto naquela hora. Porque assim, meu Deus, onde é que eu fui me meter? O que eu deixei acontecer? Por que eu fui aceitar esse desafio? Sabe, amados, mas através daquilo ali, Deus mudou o nosso futuro. Não só o nosso futuro ministerial, mas o futuro da nossa família. Foi mudado porque eu me desprendi. E eu descobri, nós descobrimos, que aquilo ali era o propósito específico que Deus queria agir na nossa vida. Isso tem 18 anos e a gente não parou mais. Até hoje dá um friozinho na barriga. Para eu estar aqui falando para vocês, não é fácil, amados. Eu não sei se um dia vai ser parte do meu propósito específico estar aqui. Porque, olha, às vezes dá. A gente fica nervoso. A gente fica tenso. Mas assim, eu tenho facilidade para conversar. Eu tenho facilidade. Outro dia a gente fomos dar uma palestra para casais em Itapuá. Aí no sábado à noite. Demos a palestra. Os irmãos disseram que foi boa. Dormimos lá. E no domingo de manhã aí tinha um cafezão, a mesa farta.
sei lá, tinha umas 15 pessoas, 18 pessoas. E uau, amados, eles começaram a fazer perguntas sobre casais, sobre família, sobre paternidade. E Deus foi nos usando. E assim, leve, não era uma coisa assim, tensa. E ali, Deus trabalhou muito na vida daquelas pessoas. E eu pensei assim, poxa vida, aqui no café, conversando, foi muito melhor do que ontem na palestra. O propósito específico que Deus tem para nós, tem nos usado. Mas veja, amados, o propósito, aquilo que o Senhor dá para você, você tem que fazer segundo as tuas forças. Sabe? Às vezes é para destravar, é para realmente virar a chave. Então, se eu sou desafiado a estar aqui, pregando a palavra, trazendo para você, eu vou trazer porque eu tenho convicção do que Deus tem me ensinado. Talvez eu tenha dificuldade para transmitir, mas eu tenho convicção daquilo que eu estou falando aqui. E, sabe, o propósito específico, ele não elimina o propósito em comum. E nem o propósito em comum elimina o propósito específico. Uma coisa não é contrária à outra. As duas coisas se unem. E nós precisamos abrir mão da nossa vontade. Porque como nós cantamos aqui, toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. E nós precisamos glorificá-lo. Então, não se compare a ninguém, irmãos. Sabe? Não inveje ninguém, mas faça, sabe, aquilo para o Senhor, nem que seja uma garrafa d'água aqui, ó. Hoje o Oséias, que é o nosso discipulador aqui, foi lá e trouxe a garrafinha d'água. Estava gelada, né? Trouxe a garrafinha d'água. Isso aqui é glorificar o Senhor. Arrastar o púlpito dali para cá, daqui para lá. Se você fizer com o coração certo, você está glorificando o Senhor, amados. Então, né, se nós como homens, tudo que a gente cria para um propósito. Esse meu óculos aqui foi criado para um propósito. Esse microfone aqui, ó, foi criado para um propósito. Essa mesinha aqui, esse púlpito, foi criado para um propósito. Essa caneta, esse celular, para quantos propósitos ele foi criado, né? Sabe, às vezes a gente não para pensar que nós também fomos criados para um propósito. Ou será que Deus errou em nos criar? Sabe, você foi criado para um propósito. Eu gostaria que o louvor viesse, subisse. E gostaria que você se colocasse